Olá pessoal, nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre redes Wi-Fi. Como que funciona, né, as redes em Wi-Fi de maneira geral. Bom, primeiro a gente vai falar sobre o espectro de frequência, né, o que significa esse espectro de frequência. Então todas as ondas, né, que nós temos trafegando aí no nosso meio físico, que é o ar, elas trafegam seguindo uma determinada frequência. Então nós temos aí o que nós chamamos de espectro de frequência. Então a gente tem uma faixa de frequências para a rádio AM e FM, por exemplo, televisão, né, nas faixas de VHF e UHF, paging, trunk, telefonia celular, e sistemas de micro-ondas, satélite e por aí vai. Quem regula essa distribuição de frequências é um órgão, né, do CCITT. No caso nos Estados Unidos, ele é regulado pela FCC e aqui no Brasil é pelo Ministério das Comunicações e também pela Anatel. Existem algumas frequências que elas são reservadas para uso militar, que vai de 1.710 até 1.850 GHz. Já os serviços de TV a cabo, a frequência vai de 12.7 até 12.95 GHz. Mas o que é esse espectro de frequência? Então aqui nós temos a frequência, né, nessa faixa aqui da esquerda, e aqui nós temos na direita o comprimento de onda. Então quanto maior a frequência, menor eu tenho o comprimento de onda. E quanto maior o comprimento de onda, menor é a frequência. Então os dois são inversamente proporcionais. Aqui a gente tem várias faixas de frequência, né, que compreende aqui desde as mais altas, que são dos raios gamas, passando pelo raio-x, ultravioleta, até chegar aqui às ondas de rádio, né, que nós estamos mais acostumados a trabalhar. Aqui eles vão aqui na faixa de frequência de 10 elevado a 2 a 10 elevado a 8. E o comprimento de onda 10 elevado a 8 a 1 de comprimento de onda. As ondas de rádio, elas vão de 104 Hz a 107 Hz. Elas têm comprimento de onda grande. E isso faz com que elas sejam refletidas por uma camada que nós temos na atmosfera, que nós chamamos de ionosfera. Elas têm capacidade de contornar obstáculos, elas são refletidas, né? Então elas chegam até essa ionosfera, reflete e volta. Por isso que é fácil a gente captar essas ondas de rádio, que tem essas frequências de onda aqui, de 104 a 107 Hz. Então aqui, por exemplo, a gente tem aqui um exemplo, né? Então a gente tem um transmissor aqui, ele transmite as ondas de rádio, essas ondas de rádio batem lá na ionosfera e voltam para a Terra, né? Isso nós chamamos de reflexão de ondas de rádio. Por isso que tem algumas estações de rádio que você consegue, dependendo da frequência, você consegue pegar elas independentemente se tem ou não obstáculos, né, por causa desse fator aqui da reflexão na nossa ionosfera. Já as emissões de TV, né, vão de 5 vezes 107 Hz, que é mais ou menos uns 50 MHz. E aí nós temos duas divisões aqui. O VHF, né, o antigo VHF, que é o Very High Frequency, que vai da faixa de 50 MHz a 216 MHz, que compreendem os canais de 2 a 13. Já o UHF, que é Ultra High Frequency,
eles têm uma frequência muito mais alta, que vai de 470 a 890 MHz. E aí vai dos canais de 14 a 83. Então, essas ondas de TV, né, no caso do UHF, elas são ondas que são utilizadas nessa frequência para TV digital, por exemplo, né, trabalham em UHF. Ao contrário das ondas de rádio, as ondas de TV elas não são refletidas pela ionosfera. Então a gente não consegue, dependendo da distância em relação à transmissora, a gente não consegue captar esse sinal de TV. Por isso que distâncias superiores a 75 km a gente tem que ter uma retransmissora de TV, né, ou uma repetidora daquele sinal de TV. A cada 75 ou 100 km a gente tem que repetir esse sinal. Então aqui, ao contrário, né, das ondas de rádio, as ondas não voltam, elas não batem e voltam na ionosfera, elas ultrapassam a ionosfera e vão embora. Por isso que a gente precisa colocar aqui uma estação repetidora para que o sinal seja repetido novamente. Nós temos também, né, uma faixa de frequência que corresponde ao micro-ondas, que é a frequência mais alta que nós temos. Elas são utilizadas, né, geralmente em telecomunicações, né, mas alguns programas que são transmitidos via satélite também usam micro-ondas, né, tudo isso por causa da exigência de ou de não ter transmissão, de retransmissão, ou de uma exigência de uma frequência mais alta mesmo. Então aqui, por exemplo, você tem um transmissor, né, que transmite para o satélite, o satélite retransmite para o receptor, né, e os dois conseguem trocar os sinais através de micro-ondas, tá, através aqui do satélite. Aqui, né, uns exemplos de antenas de micro-ondas. Então, quando você observar aqui essas antenas que parecem um tambor, né, você identifica que se trata de antenas de micro-ondas, né. Bom, em relação às redes sem fio, né, comparando aí com as redes cabeadas, nós temos as redes cabeadas, como vocês bem conhecem, que é utilizando pares metálicos, né, ou coaxial antigamente, atualmente par trançado ou até mesmo fibra ótica, né, para redes cabeadas. E nas redes sem fio, né, as transmissões elas são feitas como no meio físico do ar, por exemplo, né, no nosso ambiente, o ar, e também por infravermelho, laser, micro-ondas, né, e o rádio que eu já falei. Então, ao contrário das redes cabeadas, né, as redes sem fio elas se propagam em qualquer ambiente, em qualquer meio, né, não necessariamente você precisa ter um condutor para que aquela onda chegue ou aquele sinal chegue até o destino. Falando especificamente sobre as redes aí de computadores, o primeiro sistema construído foi um sistema ponto a ponto na Universidade do Havaí, né, um sistema chamado Aloha. Isso foi na década de 1970. Ele tinha a comunicação através de um transmissor, um receptor de rádio FM, com um alcance para comunicar com o centro de comunicação que ficava a uma determinada distância. A distância não era muito grande, tá? Era uma distância pequena, e a transmissão conseguida na época foi de 9.600 bits por segundo, né, que dá cerca aí de 9K bits por segundo, né? É bem pouquinho. Mas para a época, né, já era algo bastante interessante e revolucionário.
O problema, né, disso, né, desde lá da década de 70 até meados da década de 90, né, as redes sem fio em computadores elas ficaram estagnadas porque por conta da baixa taxa de transmissão, né? Não seria interessante implantar uma rede sem fio utilizando uma taxa de transmissão bem baixa, porque nós não tínhamos equipamentos que fizessem taxas de transmissão com capacidade elevada. Então, isso foi acontecer lá no meados das décadas de 90, né, quando começou a aparecer aí os primeiros equipamentos com capacidade mais de transmissão maiores. Nas redes locais, né, sem fio, elas são bastante empregadas e bastante interessante de se utilizar quando a gente não pode passar cabos, né? Se você tem distâncias geográficas ou obstáculos geográficos que te impedem de passar um cabo, você utiliza uma rede Wi-Fi, né? Uma rede sem fio. Então, por exemplo, você tem montanha, quando você tem uma montanha entre uma empresa matriz e filial, por exemplo, você fica complicado você passar um cabo ou contratar uma companhia de telefonia para utilizar, né, a comunicação deles. Então, geralmente se usa Wi-Fi. Ou quando você tem, por exemplo, prédios muito velhos, prédios que são tombados ou prédios históricos, né, você não pode mexer na infraestrutura do prédio. Você não pode quebrar a parede, né, enfim, não pode passar cabo, não pode danificar a estrutura do prédio. Então, nessas situações, você utiliza rede sem fio. Falando especificamente sobre o padrão I3E 802.11, que é o padrão que define as regras e todo o funcionamento das redes Wi-Fi. Ele define as regras do controle de acesso ao meio, que é o MAC, e da camada física, que é o PHI ou FI. E também das camadas superiores, né? Eles também definem o seu funcionamento. Uma outra característica aqui é que em relação ao espalhamento do espectro, ou seja, do sinal. Como que elas fazem para propagar o sinal? Existem duas formas. Uma é o DSSS, que é o Direct Sequence Spread Spectrum, em que o sinal ele é espalhado diretamente, sem interrupção, e utilizando sempre uma mesma frequência. E o FHSS, que é o Frequency Hopping Spread Spectrum, em que a frequência ela é espalhada, ou o sinal ele é espalhado, alternando aí a frequência, né? Ele vai alternando a frequência. Existem essas duas características aqui, né? As duas formas de espalhamento do sinal, do espectro. Cada submodelo aqui do padrão utiliza uma forma de propagar o sinal. Bom, aí vem os padrões, né, que é o 802.11a, B e G. Cada um aí com as suas características. O A, por exemplo, ele utiliza a frequência de 5 GHz com uma capacidade teórica de 54 megabits de transferência, 54 megabits por segundo de transferência de dados. Já o padrão B, ele trabalha na frequência de 2.4 GHz com uma capacidade teórica de 11 megabits por segundo. Por que eu estou falando capacidade teórica? Porque isso é definido na teoria, porque na prática existem fatores que podem interferir
nessa transmissão. Você pode ter paredes, obstáculos, que eu vou falar mais para frente um pouquinho, que podem interferir e diminuir essa taxa de transmissão aqui. Por isso que é uma capacidade teórica. Bom, aí o padrão G, que utiliza também a frequência de 2.4 com 54 megabits por segundo. E aí nós temos o padrão 802.11n, que ele trabalha com as frequências de 2.4 e, então você pode ter e ou aqui, na verdade, você pode trabalhar e ou 5 GHz, então você pode trabalhar com 2.4 ou 5 GHz ao mesmo tempo, e uma capacidade teórica de transmissão de 300 megabits por segundo. Que atualmente, nos roteadores, quando você vai comprar, eles vêm escrito lá qual que é o padrão que ele suporta, ou quais padrões ele suporta. Geralmente é BG e N, então BGN ele vai 2.4 com 11 megabits, 2.4 com 54 megabits e o N com 2.4 e 5 com 300 megabits. Tá? Por isso que existe essa definição aí de BGN nos roteadores. E outro padrão, que é o AC, que ele alcança 433 megabits por segundo ou 1.3 gigabits com 3 antenas. Ele opera somente na faixa de 5 GHz e funciona aí nos canais de 80 MHz e 160 MHz. Aqui, uma faixa de frequências no 802.11b ou o G, também. Então, quando você abre lá o seu roteador para configurar, existe uma opção lá que é o número do canal, e cada canal tem uma frequência específica. Então, o canal 1 tem a 2412, depois 2417 e assim por diante até aqui no Brasil a 2472. Aqui, essas frequências aqui de rádio, tanto de 2.4 GHz que eu estou falando e de 5 GHz, são frequências livres, tá? São aquelas frequências que não precisam de autorização para funcionar. Ou seja, você pode comprar um aparelho, um equipamento lá, que utiliza essa faixa de frequência de 2.4 ou de 5 GHz, você pode utilizar, porque são frequências livres. Porque existem frequências ou faixas de frequências que elas são reservadas. Então, existem algumas empresas que compram faixas de frequência. Então, eu quero uma faixa de frequência, por exemplo, de 3.7 GHz, por exemplo. Então, uma empresa vai lá, compra uma autorização junto à Anatel, por exemplo, e ela vai utilizar aquela faixa de frequência, para poder funcionar. É o que as rádios, as transmissoras de rádio geralmente fazem. As transmissoras de rádio, elas compram uma frequência e elas utilizam aquele canal, aquela frequência para transmitir. E aí, quando você tem rádios piratas, elas muitas vezes não compram essas frequências e aí elas começam a invadir as frequências reservadas, as frequências originais, que nós chamamos de rádios piratas, e ocorre por isso. Então aqui a gente tem os canais e as respectivas faixas de frequência em 2.4. O alcance de uma rede 802.11g é de 30 metros em espaço fechado. Então, considerando aí que você esteja numa casa ou no apartamento, geralmente é de 30 metros. Tá? Geralmente, por quê? Porque existem materiais como madeira, alvenaria, algumas paredes de concreto, elas bloqueiam muito o sinal. Então, o tipo de material influencia na interferência do sinal, na atenuação do sinal.
Então pode ser que seja 30, pode ser que seja menos, né, mas em média é de 30 metros. E 150 em locais abertos, sem obstáculos. Então se você não tiver parede nenhuma, o sinal pode aí trafegar por 150 metros. Em relação à potência de transmissão, o sinal é medido em dBm, ou decibel miliwatt. E em se tratando da antena, é sempre medido em dBi, que é o decibel isotrópico. Então, quando você fala em transmissão, a potência de transmissão, você associa com dBm. Quando você fala em antena, ganho da antena, você fala em dBi. Tá? Eu vou falar daqui a pouquinho, no próximo slide, sobre esse dBi e esse decibel isotrópico. E a potência do transmissor, a potência de quem envia o sinal, nós sempre medimos em miliwatt. MW miliwatt. Tá? Então, potência da transmissão é dBm. Ganho da antena, dBi. Potência do transmissor, miliwatt. Em relação ao conceito do radiador isotrópico, que eu tinha falado aqui no slide anterior, ele é uma medida, que ela não é uma medida prática, ela é uma medida teórica. Por quê? Imagina-se que em volta da antena, nós temos aí uma propagação do sinal em todas as direções ao mesmo tempo. Então a gente fica com uma esfera em volta do topo da antena, da propagação. Então, na teoria, o sinal ele é propagado de maneira igual em todas as direções. Isso nós chamamos de radiador isotrópico, que é um modelo teórico, tá? Mas que é usado para medir aqui o ganho da antena em decibel isotrópico. Essa é a diferença. Bom, em relação às topologias, nós temos dois tipos, dois modos: infraestrutura e ad hoc. Infraestrutura e ad hoc. Como que funciona a infraestrutura? Então, na topologia infraestrutura, as estações elas estão ligadas a um access point. Então, aí nós temos um elemento central na rede que recebe as conexões. Então, você tem lá um elemento que está preparado para receber esses sinais, para receber as conexões. E cada ponto de acesso, ou access point, ou alguns modelos de roteadores fazem esse papel do AP, do access point, eles são responsáveis pela conexão das estações móveis em uma área cobertura da rede fixa. Em relação à segurança, a segurança é utilizado o protocolo, pode ser usado. Os modelos mais antigos utilizam o EP, que é um modelo mais frágil de segurança, enquanto que os modelos mais novos utilizam o WPA2, que é o mais seguro, o mais indicado para ser utilizado. Enquanto que o WPA, ele já ficou para trás, ele também não é considerado seguro. Então, o mais indicado para se utilizar é o WPA2. Tá? Quando você configurar um roteador ou uma rede Wi-Fi, utilize sempre o WPA2. Bom, aí os componentes aqui. Então, imagine que você tenha lá uma antena direcional. Você recebe o sinal por essa antena direcional. Esse sinal chega até o equipamento que nós chamamos de access point, e esse access point
envia o sinal para o seu roteador. E o seu roteador transmite o sinal ali para sua casa através de uma antena omnidirecional, né, que é esse palitinho aqui. Então, aqui nós temos duas antenas, uma antena direcional, que ela recebe o sinal, passa o sinal para o access point e o access point encaminha o sinal para o seu roteador. E o seu roteador distribui o sinal aí na sua casa. Então, esse é um modelo, né, que nós temos, utilizando o access point. Aqui um outro modelo, né, em que o access point ele recebe o sinal através da interface cabeada e distribui na rede local. Então você, ao invés de receber o sinal aqui pela antena, como nesse exemplo anterior, agora ele está recebendo o sinal via cabo e está distribuindo via Wi-Fi. Então tem esse modelo também. Em relação à segurança desses componentes aqui, por exemplo, falando especificamente desse exemplo aqui, o que mais nós poderíamos colocar aqui de componentes para garantir a segurança da rede. Então, é interessante sempre a gente fazer a ligação do access point, ou dos pontos que distribuem a internet, né? A gente sempre colocar aqui um firewall entre o access point, ou os access point, e a rede local, né? Para que aquilo que vier de tráfego da rede Wi-Fi não prejudique a nossa rede ou passe por um filtro antes de entrar na nossa rede. Tá? Então, por questões de segurança, é sempre interessante a gente colocar aqui um firewall em todos os access points, né, ou todos os access points ligados num switch que, por sua vez, estarão ligados num firewall. Né? Então, seria um mecanismo de segurança para a sua rede local, né, que utiliza aí o access point, que utiliza acesso Wi-Fi. Aqui, né, muita gente às vezes coloca o firewall, né, por exemplo, ela coloca o firewall aqui só na internet, né, na saída para a internet ou entrada aqui da internet, e esquece aqui do access point. Mas o acesso, né, o problema pode estar vindo aqui do access point. Então é interessante que se tenha o filtro, né, de acesso aqui também e não só aqui na internet. Bom, aí aqui o roteador, né, o conhecido roteador. Hoje em dia, né, não se utiliza muito mais essa terminologia AP e roteador. Hoje os equipamentos já fazem todas essas funções e mais algumas ainda, né? Mas a principal função dele é compartilhar a internet que chega através do cabo, a interface WAN, via a interface Wi-Fi. Então chega aqui a internet na WAN e ele distribui aqui na LAN e também aqui na anteninha. É essa a ideia. Bom, outro modelo de topologia, né, de rede Wi-Fi que nós podemos ter é o ad hoc, aqui que nós chamamos. Né? No ad hoc é uma estrutura em que nós não temos um nó central, como o access point, para receber e organizar os acessos à internet. Aqui o acesso ou os acessos eles são feitos ponto a ponto, né? Máquina vai ligar diretamente a outra máquina, ou uma placa de rede de uma máquina, sem fio, vai interligar com a outra. Né? É uma comunicação direta, tá? Direta. Então, sempre quando você fizer esse tipo de conexão, né, de uma placa de rede Wi-Fi para outra placa de rede Wi-Fi, é uma comunicação ponto a ponto e nós chamamos de ad hoc. Ad hoc. Em relação à camada física, né, o FI, como nós já vimos, né, os pacotes trafegam na faixa de frequência aí que vai dos kHz até
os gigahertz, ou também no infravermelho chegando aí na casa dos terahertz. Os protocolos de controle de acesso ao meio, né, que existem, a gente tem o DFW-MAC, o PCF e o CSMA-CA. Né? O CSMA-CA é parecido com o CSMA-CD lá do Ethernet que a gente viu. O CSMA-CA, a única diferença é que ele, ao invés de Collision Detection aqui, ele tem um CA que é o Collision Avoidance, então ele evita colisão. Então essa a diferença. Em relação à segurança, eu já comentei, mas é que o problema, está relacionado justamente porque quando você transmite alguma coisa no ar, aquela transmissão ela é propagada em todas as direções. Não tem como você impedir alguém de capturar aquele sinal. O sinal fica aberto e livre, né? Então, por isso a gente tem que criptografar a transmissão. É para isso que a gente utiliza esses protocolos aqui, né? Ou no caso o WPA2, que é o mais indicado por causa da sua segurança. Então a solução nesses casos é fazer criptografia da transmissão para que quem captar aquele sinal, ele vai captar uma informação criptografada. E se a criptografia for fraca, né, se ela for frágil, a pessoa consegue decifrar e descobrir o que está sendo trafegado. Então, como eu já comentei, o app ele é frágil, porque ele tem um método de criptografia inferior. O WPA ele foi uma evolução do app, e uma evolução em relação ao WPA foi o WPA2, que ele tem um método de criptografia mais avançado. Alguns componentes aqui, dispositivos utilizados em rede Wi-Fi. Então a gente tem plaquinhas de rede, PCI, que pode ser colocadas em computadores, a gente tem aqui adaptadores USB, antenas omnidirecionais, antenas direcionais que já caíram em desuso hoje, antenas parabólicas, o laser, uma antena de laser, um transmissor de laser. E aí vem o conceito de visada, que é um conceito bastante importante quando você trabalha com redes Wi-Fi, que é o conceito de que, para que haja comunicação entre duas antenas direcionais, no caso, um objeto deve ver o outro, um objeto deve enxergar o outro para que haja uma comunicação com sucesso. É o conceito de visada. Aqui, por exemplo, tem um exemplo de visada, em que nós temos um prédio em um lugar e no meio e entre os dois prédios existe um morro. E nesses casos, quando não é possível fazer a comunicação diretamente entre os dois prédios, porque não tem visada, a gente utiliza uma estação repetidora aqui no topo do morro para fazer a repetição do sinal e estabelecer a comunicação que antes não seria possível por causa da visada. Bom, pessoal, é isso. O conceito aí de redes Wi-Fi foi esse daí. Espero que vocês aproveitem. Um abraço e até a próxima.